Olá pessoal, bom dia. Olha só, eu fico olhando aqui pro meio, mas eu sei que na verdade eu acho que eu tenho que olhar ali pra câmera para que eu fique olhando pra vocês, né? Mas eu sempre olho pro meio da câmera, eu nunca sei quando tá certo. Eu não sei editar vídeo, eu não sei cortar vídeo, eu não sei fazer aquelas quebrada de vídeo, colocar, enfim, não sei editar vídeo. Eu os programas de vídeos a gente não foi apresentado ainda. Pode ser que no futuro bem próximo eu consiga. Aí eu nunca sei onde eu vou ter que olhar, tá vendo? Pode ser que no futuro bem próximo eu consiga estar editando vídeo, tá deixando os vídeos mais chamativos aí, dando aqueles tchan para vocês poderem estar me acompanhando no meu canal, se inscreverem no canal, deixar um like, ativar o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo aí vocês estarem tá podendo assistir. Mas enfim, eu não sei mesmo, gente, eu não sei editar vídeo. No momento também eu não tô preocupada muito com qualidade de vídeo. Eu sei que eu deveria sim me preocupar, mas eu não tô procurando estar editando vídeo, não, tá fazendo essas coisas agora não, porque eu preciso ver com calma, eu realmente eu não fui apresentada ainda pro editor de vídeos. Mas eu tô querendo colocar conteúdo, sabe? Informações, pegar informações também de vocês pra estar ajudando, né? No tratamento do meu filho, pra estar me auxiliando também, me ajudando, né? Na verdade, porque quando a gente fica perdida, sem saber muitas vezes que tomar, qual decisão tomar, que rumo seguir, o que eu faço agora? Nossa, eu já levei as mãos na cabeça não sei quantas vezes, Jesus, o que eu faço agora? E a gente sem respostas, né? É muito triste, assim, a gente às vezes querer ajudar e não saber como fazer para ajudar, né? E pra mim tá sendo bastante complicado, bastante difícil mesmo. Eu falo isso em todos os vídeos pra vocês porque realmente é o que eu tô sentindo. Eu tenho percebido que o meu filho, ele não tem melhorado, né? Nas crises, as crises continuam assim, constantes, né? As coisas que eu pude perceber, assim, que eu venho investigando ao longo desse um ano, que eu já estou passando por isso, algumas coisas que desencadeia crises no Isaac. Eu vou citar uma delas, que talvez vocês não tenham prestado atenção nisso, mas talvez já aconteceram com o filho de vocês, e aí para vocês também podendo estar ajudando nisso, né, a evitar esse tipo de situação para que os filhos de vocês não tenham crise. Eu vou falar do meu Isaac, tá bom? Da minha experiência, das coisas que eu vejo que acontece com o Isaac. É assim, ele teve 3 crises esse mês. Não, do dia 29 pra cá, do dia 29 de dezembro pra cá, ele teve 3 crises, e as 3 crises ele deu 2 crises seguidas, ou seja, ele teve uma, parou, em seguida ele entrou em outra, e aí parou, e aí ele dormiu, ele pacota, ele dorme, e ele não acorda mais. Continua, mas ele se mexe bastante na cama, tal, fica pra lá e pra cá, ele roda a cama todinha, ele fica rodando a cama todinha. Eu tenho até medo dele cair na cama, né, por conta dessa, que ele fica circulando. Gente, é pra olhar pra cá ou pra cá? Depois eu vejo o vídeo como é que ficou. Então, é assim, aí, no dia 28, ele passou nervoso, ele ficou nervoso. O pai dele recentemente comprou uma moto e o Isaac não quer o pai dele de moto. Por conta que a gente, de vez em quando a gente liga a televisão, é muito raro a gente assistir, né? Ele fica mais no Netflix, assistindo Netflix, às vezes no YouTube, porque ele gosta muito de sempre sapeca, ou então ele tá sempre no Netflix. Então, muito raramente eu assisto televisão, até porque já falei aqui que onde ele tá, o ambiente que ele tiver, eu tenho que estar junto, porque infelizmente ele tem crises diurnas e noturnas, né? Começou faz pouco tempo ele ter crises acordadas. Quando ele tá acordado, ele tem crise. Então a gente tá, eu particularmente, né, que eu fico sozinha com ele, eu fico em cima o tempo todo. E então, voltando ao assunto, o pai dele recentemente comprou uma moto, o Isaac não gostou da ideia,
porque algumas vezes que a gente assiste televisão de manhã para saber como que tá o trânsito, tal, ver negócio de Covid, da gripe, qualquer informação, né? Porque a gente também tem que ficar atento também ao que está acontecendo no geral, não é só se focar no seu problema, não, você tem que ver o que está acontecendo lá fora também. E aí ele vê muitos acidentes de moto, principalmente de manhã, quando tá chovendo e tal, e aí ele vê a ambulância socorrendo e vê lá os paramédicos, né, tomando todo aquele cuidado, o motoqueiro cair no chão, que a gente sabe que acontece muito acidente. E eu tinha consulta no dia 29/12, e o pai dele estava com a carteirinha do convênio. Eu entrei em contato com ele e pedi para que ele trouxesse essa carteirinha. Como ele estava vindo do trabalho, ele veio com a moto. E aí, quando ele parou a moto aqui na frente, o Isaac ficou muito nervoso, ele ficou muito agitado. Ele já entrou para dentro, ele não quis mais conversar com o pai dele, porque todas as vezes que ele fala de assunto de moto, ele pensa que o pai dele vai cair de moto, vai morrer, enfim. E tá sendo assim... Agora até que a gente já tá conversando, já tinha conversado muito com ele, mas não entrava na cabeça dele. Mas agora parece que ele tá começando a entender que é necessário, se faz necessário a moto por conta do custo, né? Que é as idas e a vinda dele pro trabalho. Então aconteceu isso, ele ficou muito, mas muito nervoso mesmo. A ponto do pai dele não conseguir nem falar com ele e ter que tirar a moto daqui e ir embora, porque ele não parava com o nervosismo dele. E a gente, já para não piorar mais a situação, a gente achou melhor que o pai dele fosse embora, então, e ele foi embora. Naquela noite ele teve 2 crises. Então foi o que ativou, né? Foi como é que eles falam? O que ativou a crise epilética do Isaac naquele dia, eu acredito que tenha sido esse nervoso. No dia seguinte, como vídeos anteriores, né, que eu deixei eu postei aqui no meu canal, vocês sabiam que eu tinha uma consulta no neurologista lá em Jundiaí. E eu fui para Jundiaí, e quando eu cheguei lá, a consulta dele estava marcada para o neurologista para adulto, para cima de 18 anos, ou seja, o médico não atendia para criança. Dei viagem perdida. Como eu já estava lá em Jundiaí mesmo, eu fui, acho que era 11 horas que estava marcado, já era tarde, até que eu voltasse pro meu comércio, pro meu escritório para me trabalhar. Eu achei melhor de ir lá mesmo, eu já fiquei muito chateada, muito nervosa também, mas eu não posso, né, demonstrar nervosismo para ele, eu tenho que guardar aqui para mim. Então eu fui e resolvi ir pra chácara da minha irmã, né, como também vocês viram no vídeo anterior. Nossa, ele ficou eufórico, muito feliz da vida, adrenalina a mil, e se divertiu muito, comeu muito bem, se divertiu, deu muita risada, cuidou das galinhas, ele foi até o galinheiro, ele pegou os ovos, ele levou para a cozinha, depois ele pediu para que a gente fritasse os ovos para ele comeu os ovos, que ele mesmo foi lá, né, no galinheiro lá e pegou os ovos, muito feliz, muito tudo, não deu nada errado. Na volta ele não dormiu a viagem inteira, né? É longe da minha casa até lá. Ele não dormiu na volta, vinha conversando e comentando. Você viu, mamãe, que não sei o que? Você viu, mamãe, que não sei o que? E a piscina, e o mergulho, e o jogo de futebol, e as galinhas, e você viu elas correndo para comer quando eu joguei comida para elas, assim, normal, tranquilo. Na hora que dormiu, 2 crises seguidas de novo. Ou seja, 2 dias consecutivos com uma parte nervosa e uma outra parte feliz ao extremo, né? Então, é o que eu posso relatar para vocês. E no domingo passado, amanhã vai fazer uma semana, não, hoje tá fazendo uma semana, o pai dele levou ele no circo, né? Tem um circo aqui na nossa cidade, aqui bem perto de casa mesmo, e eu pedi pro pai dele levar ele. Eu falei assim, ó, no dia que você pegar ele, tem como você levar ele no circo? Falou, tranquilo, pode deixar que eu levo. Mas nem circo, só para distrair a cabeça dele, tirar ele do foco, porque como ele trabalha comigo, eu levo ele para o meu serviço, porque eu não tenho com quem deixar, não é qualquer pessoa que a gente pode deixar. As pessoas que eu já pedi para ficar com ele, para cuidar dele enquanto eu trabalho também, elas têm medo de ficar e acontecer alguma coisa. Eu não sei se quem está assistindo meu vídeo tem esses problemas também, se vocês encontraram alguém para cuidar do filho de vocês enquanto vocês trabalham.
Eu particularmente eu não encontrei. Infelizmente eu não encontrei, eu não achei ninguém pra ficar com ele, então ele fica comigo. Mas ele tem o espaço dele lá, é bem legalzinho o espaço dele, só que ele não deixa de ficar entediado, né? Só que o que ele faz lá no escritório, se ele estiver aqui em casa, é a mesma coisa que ele vai fazer. Ele vai brincar com os brinquedos dele, ele vai assistir, ele vai jogar, porque eu deixo ele jogar 1 hora mais ou menos, eu deixo ele ficar jogando, mas determinados jogos nem pensar, né? Acho que cada pai tem lá o seu pensamento, o seu modo de pensar, esse jogo não é para você jogar, procura um outro e assim vai. Então, cada um, eu não vou entrar em detalhes de jogos, não. Eu só digo que jogos que tem muita luz, que faz muito jogo de luz assim, pro Isaac não pode. O Isaac, se pegar joguinhos que fica, ou que roda muito assim, nos joguinhos, ele tem crise. Desencadeia a crise nele sim. E aí o pai dele levou ele no circo, né? Aí por conta daquele monte de jogo de luz, que a gente sabe que circo, né, aquela coisa toda, ele teve crise também. Então essas coisas eu pude perceber no Isaac. Que se ele fica nervoso demais, ele tem crise. E se ele fica eufórico demais, ele tem crise. E jogos de luz, assim, muito, né, aqueles pisca-pisca de luz, ele tem crise também. Essas 3 coisas eu já pude perceber que desencadeia a crise nele. Uma outra coisa que está acontecendo com o Isaac, que está me deixando assim muito preocupada mesmo, e eu vou precisar do psiquiatra dele para estar me ajudando nisso, estar me auxiliando nisso. Eu vou, se não me falha a memória, acho que é dia 21, agora eu já tenho psiquiatra de novo com ele. Eu vou estar conversando com esse psiquiatra sobre isso. O Isaac, quando ele entra em como é que eu vou dizer a palavra certa? Quando ele fica muito irritado, muito nervoso. E é do nada. Não precisa acontecer nada. Do nada. Ele tá bonzinho assim e de repente ele pau, e se explode. Eu não sei até onde é por conta da epilepsia ou é por conta do que a evolução do quadro dele, que eu não sei também. Não sei. Inclusive aí, se vocês tiverem entendendo aí o que eu tô falando, se vocês já têm alguma experiência com isso e puder compartilhar comigo do que acontece com vocês ou com o filho de vocês, eu agradeço muito, tá? Eu quero muito, muito, muito a ajuda de vocês para mim saber o que tá acontecendo com ele, ter certeza do que tá acontecendo com ele. E você não segura ele. Quando ele fica irritado, nervoso, você não segura ele. Eu até tento segurar ele, dele nervoso, ele começa a querer quebrar as coisas, ele tenta se machucar, ele faz assim umas coisas assim absurdas que ele não fazia antes. Essas coisas têm acontecido, já aconteceu uns 4 episódios mais ou menos igual a esse, uns 4 episódios igual a esse, depois que ele começou a tomar o aripiprazol. Eu tenho que falar soletrando, porque senão me confunde. Então, quando ele começou a tomar esse aripiprazol, depois disso eu percebi que ele tem uma irritabilidade muito forte, muito grande. Ele tem se irritado com frequência e é de difícil controle. Coisas que eu conseguia controlar ele facilmente, com 2, 3 palavrinhas, ele já, de boa, ele já conseguia se acalmar, hoje eu já não consigo mais. Aí a minha dúvida eu ainda continuo, né, de olho, observando tal. Tem horas que eu acho que ele tá usando do problema de saúde dele para conquistar ou conseguir algo. E às vezes eu penso que realmente é por conta dessa epilepsia que tá causando esse problema todo no cérebro dele, né? Que tá desencadeando essas irritabilidades neles incontrolável. Tá bastante difícil. Quando ele tem esse tipo de crise, tá bastante difícil. Um dos motivos pelo qual eu não gravei o vídeo na quarta-feira, que eu tinha prometido para vocês que eu ia gravar, fazendo o vídeo para falar como que tinha sido a consulta lá, foi exatamente essa. Ele teve uma dessas crises aí que me assustou bastante. Me assustou bastante mesmo, fiquei assim meio desesperada. Depois, quando eu tentei segurar ele, conter ele saiu correndo pro meio da rua. A sorte que minhas vizinhas conseguiram pegar ele lá e segurar ele lá. Esse é o meu triste relato, assim. Eu sei que eu tô me expondo bastante, né? As pessoas disseram pra mim que eu tô me expondo bastante.
e perguntam pra mim se eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu tenho sim, eu tá gravando aqui o vídeo, eu falei já em vídeos anteriores que realmente eu tenho. Principalmente por não saber editar, cortar algumas coisas que tinha que cortar, que não era pra falar. Infelizmente eu não sei editar, mas do meu conteúdo não. Do meu conteúdo não, sabe por quê, gente? Se eu não tivesse precisando de mais conhecimento, se eu não tivesse precisando da ajuda de pessoas que passam pela mesma situação que eu, se eu não tivesse essa dificuldade de entender num todo, que eu acho que ninguém consegue entender no geral, porque são epilepsias e epilepsias, né? São crises diferentes uma da outra e tal. Mas de repente tem alguém aí do outro lado que tá me ouvindo e que passa também, assim, tem o mesmo parâmetro que a epilepsia do meu filho e possa estar me ajudando. E eu tenho conquistado. Eu tenho adquirido bastante conhecimento. Eu tenho conhecido pessoas que passam pela mesma situação que nem eu. Então, assim, eu não me sinto só. Né? Eu digo que eu não me sinto só, assim, em termos de saber que tem outras pessoas passando pela mesma coisa, né? Porque eu não me sinto sozinha, não. Eu tenho um Deus na minha vida que Ele é muito poderoso e eu creio que Ele está o tempo todo segurando na minha mão. Desculpa, gente, que eu falo de Deus, eu me emociono. Deus é tudo pra mim na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse Deus na minha vida hoje, eu acho que eu já tinha desistido. É Deus que me fortalece. Mas enfim, se eu continuar falando de Deus, eu choro. Ele me emociona muito. E é isso. Eu tinha um professor na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, que ele dizia assim pra gente: gente, tomem cuidado com o que vocês queiram que vire público, que as pessoas saibam. Porque o que vocês escrevem, ou o que vocês postam, ou o que vocês fazem da vida de vocês, quando vocês expõem, tá no mundo. Então todo mundo já vai, de uma forma ou de outra, muitas pessoas vão ver, né? Então, assim, e o que vocês não quiserem que ninguém tenha conhecimento, não escrevam, não postem, não falem, né? Guardem pra vocês. Mas esse é o tipo de coisa que não tem como a gente guardar só pra gente. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa dividir, porque é um fardo pesado, é uma situação, assim, muito difícil de lidar, né? Eu volto a falar de novo que eu já vi, sim, eu tenho conhecimento de outras pessoas que vivem em uma situação pior que a minha, né, que também estão no mesmo caminho, estão buscando o melhor para os filhos, dar qualidade de vida para eles. É difícil, mas nós somos fortes, a gente vai vencer, a gente vai chegar lá. Confia em você mesmo, confia em Deus. Entrega a tua causa nas mãos de Deus, torna esse fardo mais leve. Porque quando a gente pede ajuda para Deus, que a gente fala, Senhor, tá pesado, me ajuda, Deus segura. Deus segura. A vitória um dia vem, né? Nós passamos por prova para ser aprovado. E nós vamos ser aprovados. No final a gente vai. Continue lutando, continue buscando, continue querendo o melhor para a sua vida, para a vida do seu ente querido. Não desista, não. Muitos vão te atacar, muitas pessoas vão te julgar, muitos vão falar, faça isso, faça aquilo. Faça o que o teu coração mandar. Quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa, pergunta para si mesmo: eu estou em paz nisso que eu estou fazendo? É isso mesmo que eu quero fazer? Busca a direção de Deus. Porque Deus te mostra o caminho. Pode ter certeza que Ele te mostra o caminho. A gente comete erros? Sim, claro. Somos seres humanos, somos falhos. O único que não cometeu erro nenhum foi Jesus Cristo. E mesmo assim Ele foi crucificado. Imagina a gente. Né? Então, assim, nós cometemos erros tentando acertar. E é isso que eu estou fazendo. Se eu estou cometendo erros ou não, mas eu estou tentando. Eu não vou desistir. Jamais vou desistir do meu filho. A gente fica triste, a gente se chateia, claro, como qualquer outra mãe. A gente dá bronca, a gente põe de castigo? Põe sim, porque é necessário. Porque a gente não pode usar a epilepsia, ou eles não podem usar a epilepsia para fazer o que bem entender na vida. A educação deles precisa continuar. Precisa dar educação para o filho, sim, a respeitar o próximo, a ter amor ao próximo,
precisa explicar para eles como são as coisas na vida. A gente precisa falar para eles que é melhor que eles aprendam com a gente do que com a vida, porque a gente ensina e ensina com amor. A vida não tem dó. A vida, ela bate. E ela bate sem dó. E precisamos sim falar não para os nossos filhos, mesmo que eles tenham problemas de saúde. Precisamos sim falar não para eles, porque o mundo lá fora não fala só sim não. Pelo contrário, na maioria das vezes é muito não que a gente leva. Muitos não. É mais não do que sim. Então vamos preparar os nossos filhos para o futuro. Vamos deixar eles seguros, mostrar para eles que a vida é assim, né? A gente tem que mostrar a realidade da vida para eles. A gente não pode simplesmente querer criar os nossos filhos num cristal. A gente protege, mas a gente não pode pôr isso num cristal, porque amanhã a gente não vai estar aqui. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos que a vida é mais não do que sim. Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, deixe aí os seus comentários também. Dá uma forcinha aí com as suas palavras, com as suas experiências, né? As suas opiniões também. Que seja crítica, que seja coisa boa, não importa, gente. Eu acho que nós temos que expressar aquilo que a gente pensa. Claro que sem ferir o próximo, né? Um grande beijo para vocês. Se inscrevam no meu canal e fiquem com Deus.